Quanto menos você conta, mais a sua vida destrava. Parece frase simples, mas presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso pode mudar completamente o rumo da sua vida. Tem gente que fala demais dos próprios planos e depois não entende porque tudo trava. Conta para todo mundo o que vai fazer, posta antes de acontecer, avisa antes de começar e de repente perde a força, perde a coragem, perde a paz. Nem todo mundo que sorri para você está torcendo pela sua vitória. E às vezes não é inveja declarada, é energia errada, opinião desnecessária, gente jogando medo onde Deus colocou o propósito. Enquanto você explica seus sonhos, o tempo passa. Mas quando você aprende a se mover em silêncio, as coisas começam a acontecer de verdade. E hoje você vai entender por que algumas das maiores viradas da vida acontecem longe dos aplausos, longe da internet e longe da necessidade de aprovação. Porque tem bênção que cresce no secreto, e quando aparece, já está grande demais para alguém impedir. Rosana nunca imaginou que o silêncio salvaria a vida dela. Para quem olhava de fora, ela era só mais uma mulher comum tentando sobreviver na correria dos dias de hoje. Acordava cedo, pegava ônibus lotado, enfrentava trânsito, trabalhava o dia inteiro em uma loja no centro da cidade e voltava cansada para casa. Mas por dentro existia um sonho que ninguém levava a sério. Desde adolescente, ela amava a moda praia, roupas fitness, aquelas peças que faziam as mulheres se sentirem bonitas de novo. Ela passava horas vendo tendências no celular simples que tinha, acompanhando lojas online, imaginando como seria ter a própria marca. Só que toda vez que ela comentava isso com alguém, a reação era sempre a mesma. Isso dá dinheiro só para quem já é rico. Tem muita concorrência. Você vai perder dinheiro. Melhor ficar no seu emprego fixo. No começo, Rosana insistia em explicar. Mostrava ideias, falava dos nomes que queria colocar na loja, contava como imaginava as embalagens, dizia que queria vender biquínis modernos e conjuntos fitness elegantes pela internet. Mas depois de ouvir tantas opiniões negativas, ela começou a perceber uma coisa estranha. Toda vez que contava seus planos, ela desanimava. Parecia que o sonho diminuía, a motivação sumia. Era como se as pessoas colocassem peso em algo que ainda estava tentando nascer. Até que um dia, voltando do trabalho dentro de um ônibus quase vazio, Rosana ouviu uma frase em um vídeo no celular de uma mulher desconhecida que dizia: "Pare de anunciar sementes antes da hora. Nem toda planta suporta vento enquanto ainda é pequena." Aquilo ficou ecoando na cabeça dela a noite inteira. E foi naquele momento que Rosana decidiu fazer algo diferente. Ela parou de contar. Não avisou ninguém, não postou frase motivacional, não pediu opinião, apenas começou. Nos intervalos do trabalho, ela pesquisava fornecedores escondida. À noite, depois que chegava cansada, em vez de ficar horas rolando vídeos aleatórios na internet, ela estudava marketing, aprendia sobre vendas online, embalagens, atendimento ao cliente. Pegou um caderno velho e começou a anotar tudo. Cada ideia, cada meta, cada erro que não queria cometer. Enquanto todo mundo achava que a vida dela continuava igual, Rosana estava mudando silenciosamente. Ela começou comprando poucas peças, 3 biquínis, 2 conjuntos fitness, tirava fotos sozinha dentro do quarto, improvisando o cenário com um lençol claro preso na parede. Muitas vezes fazia isso quase meia-noite, porque era o único horário livre que tinha. E mesmo cansada, existia algo diferente nela agora. Pela primeira vez, ela não sentia necessidade de aprovação. O mais estranho começou a acontecer depois disso. A vida parecia destravar. Uma cliente indicava para outra. Uma postagem simples começava a alcançar pessoas inesperadas. Uma mulher comprou um conjunto fitness e gravou um story elogiando sem Rosana pedir nada. Outra cliente falou que nunca tinha recebido uma embalagem tão bonita. Pequenas coisas começaram a crescer, mas ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. E Rosana manteve em segredo, até da própria família, porque ela percebeu que existiam sonhos que precisavam amadurecer no silêncio antes de enfrentar o barulho do mundo. Enquanto as pessoas falavam demais sobre o que queriam fazer e nunca começavam, Rosana começou a entender o poder de fazer antes de anunciar.
Só que nem tudo era fácil. Teve noite em que ela chorou de cansaço no banheiro, dias em que vendeu quase nada, momentos em que pensou em desistir porque trabalhar o dia inteiro e ainda cuidar da loja online parecia impossível. Mas tinha uma diferença agora. Ela sofria em silêncio e crescia em silêncio também. E quanto menos ela contava, mais as coisas davam certo. Até que uma cena mudou tudo. Num domingo à tarde, Rosana estava separando pedidos em cima da cama quando percebeu que não tinha mais espaço no quarto. Sacolas, etiquetas, caixas, roupas fitness, biquínis, tudo espalhado. O celular não parava de tocar com mensagens de clientes. Ela ficou parada olhando aquilo sem acreditar, porque meses antes ninguém botava fé nela, e agora o sonho estava começando a ocupar espaço real dentro da casa. Foi nesse dia que ela entendeu uma verdade que muita gente demora anos para aprender. Nem todo mundo merece acesso a seus planos enquanto eles ainda estão frágeis. Algumas pessoas só vão acreditar quando virem pronto, e tudo bem, porque o objetivo nunca foi convencer ninguém, era construir. Rosana então começou a agir de forma ainda mais estratégica. Parou de responder provocações, deixou de explicar sua vida para curiosos e começou a proteger a própria energia. Enquanto algumas amigas passavam horas expondo cada detalhe da vida nas redes sociais, Rosana aparecia pouco, mas trabalhava muito. Em silêncio, ela registrou a marca, criou novas embalagens, fechou parceria com uma fornecedora melhor e começou a planejar algo ainda maior, sem contar absolutamente nada para ninguém. Só que as pessoas começaram a perceber mudanças. Ela já não reclamava tanto, não se comparava, não precisava provar nada. Existia uma paz estranha nela que incomodava algumas pessoas, porque quando alguém cresce em silêncio, o resultado fala mais alto do que qualquer discurso. E foi exatamente aí que começaram as perguntas. Rosana, você tá diferente. Você sumiu? Tá aprontando alguma coisa? Ela apenas sorria e mudava de assunto, porque finalmente tinha entendido que nem toda conquista precisa ser anunciada antes da hora, e que existem fases da vida que precisam ser protegidas como um segredo sagrado, enquanto Deus trabalha nos bastidores. Rosana começou a perceber uma coisa assustadora depois que decidiu viver mais calada. Quanto menos explicava sua vida, mais leve ela ficava. Parecia que a mente finalmente tinha espaço para crescer. Antes, ela gastava energia tentando convencer as pessoas dos sonhos dela. Agora, usava toda aquela força para construir. E isso mudou tudo. As vendas começaram a aumentar de um jeito que ela nunca imaginou. Não era a explosão milionária da noite para o dia, igual os vídeos da internet prometem. Era crescimento real, constante, silencioso. Toda semana entrava um pedido novo, toda semana aparecia uma cliente indicando outra, e Rosana começou a entender que prosperidade de verdade quase nunca chega fazendo barulho. Só que junto com o crescimento veio uma fase que ela não esperava: a solidão. Porque quando você para de contar tudo, algumas pessoas começam a se afastar, não porque você mudou para pior, mas porque muita gente estava acostumada a ter acesso demais à sua vida. Rosana percebeu isso quando uma colega do trabalho começou a insistir em saber por que ela andava tão ocupada. Você está escondendo alguma coisa? Virou blogueirinha agora? Tá se achando? Rosana ria sem graça, mas dessa vez escolheu ficar quieta. E aquilo protegeu ela. Pouco tempo depois, descobriu que aquela mesma colega falava mal dela pelas costas, dizendo que Rosana queria aparecer e que logo quebraria a cara. Naquele dia, Rosana chegou em casa em silêncio e percebeu que nem todo mundo merece acesso ao que Deus está construindo na sua vida. Foi nessa fase que ela começou a colocar em prática 7 atitudes em segredo. A primeira foi parar de anunciar metas antes da hora. Quanto mais contava, menos fazia. Então decidiu agir primeiro e mostrar depois do resultado. A segunda foi proteger os próximos passos. Nem a família sabia que ela já planejava sair do emprego. A terceira foi parar de mostrar cada conquista na internet. Ela começou a viver mais e provar menos. A quarta foi orar em silêncio e pedir direção a Deus antes de cada decisão.
Todas as noites Rosana ajoelhava ao lado da cama e dizia baixinho: Deus, se esse sonho vem de ti, me mostra o caminho certo. E foi ali que ela começou a viver aquele versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A quinta foi estudar em silêncio. Enquanto diziam que ela estava sumida, Rosana fazia cursos, aprendia vendas e estudava madrugada adiante. A sexta foi parar de contar seus problemas para todo mundo. Ela percebeu que nem toda pessoa que escuta realmente quer ajudar. E a sétima foi aprender a vencer quieta, sem competir, sem implorar validação e sem precisar provar nada para ninguém. E foi exatamente nessa fase silenciosa que a maior oportunidade apareceu. Uma influencer fitness pequena pediu algumas peças da loja em troca de divulgação. Rosana apenas enviou os produtos sem criar expectativa. 2 dias depois, o vídeo viralizou. O perfil da loja começou a crescer rápido, as mensagens não paravam, o estoque praticamente acabou em poucos dias. Rosana saiu do trabalho naquele dia tremendo, olhando para o celular sem acreditar na quantidade de notificações. E enquanto todo mundo achava que ela vivia mais uma semana comum, por dentro a vida dela estava mudando completamente. Só que o momento mais forte aconteceu numa madrugada. Ela estava sentada no quarto organizando pedidos quando ouviu a mãe falando na sala. A Rosana anda estranha, vive calada, acho que está cansada daquele emprego. Rosana ouviu aquilo e ficou em silêncio. Porque ninguém fazia ideia da guerra que ela estava vencendo escondida. Ninguém via as noites sem dormir, ninguém via o medo, ninguém via as lágrimas. As pessoas só enxergam o resultado, quase nunca o processo silencioso que construiu ele. E naquela madrugada, cercada de caixas, etiquetas e roupas espalhadas pelo quarto pequeno, Rosana percebeu que estava cada vez mais perto da vida que sonhou em segredo durante tantos anos. Os meses começaram a passar rápido, rápido até demais. Rosana já não conseguia esconder que alguma coisa estava mudando na vida dela. O celular tocava o tempo inteiro com pedidos novos, clientes perguntando sobre lançamentos e mulheres marcando amigas nas postagens da loja. O que antes era só um sonho silencioso dentro de um quarto pequeno, agora começava a ganhar forma de verdade. Mas mesmo crescendo, Rosana continuava em silêncio. Ela tinha aprendido que nem toda vitória precisa virar anúncio. Enquanto muita gente postava planos, ela preferia trabalhar quieta. Rosana começou a acordar ainda mais cedo. Antes das 6 da manhã, já respondia clientes, separava pedidos e organizava tudo pelo celular. Depois seguia normalmente para o trabalho como se nada estivesse acontecendo. Só que por dentro, ela já não era a mesma mulher cansada de antes. Existia propósito nos olhos dela agora. E as pessoas começaram a perceber. "Você está diferente, parece mais feliz", uma cliente comentou. Rosana apenas sorriu, porque felicidade de verdade quase nunca faz barulho. Numa sexta-feira à noite, depois de um dia cansativo, ela chegou em casa e viu uma notificação do banco. Ficou parada olhando a tela sem acreditar. Naquele mês, a loja online tinha faturado mais do que o salário do emprego fixo. As mãos começaram a tremer. Rosana sentou na cama emocionada e chorou baixinho. Não era só pelo dinheiro, era porque pela primeira vez ela enxergou que o sonho estava deixando de ser distante. "Obrigada, meu Deus. Obrigada por não me deixar desistir." Naquele instante ela lembrou das noites cansativas, das críticas e das vezes que quase abandonou tudo. Nada tinha sido em vão. Depois disso, Rosana começou a planejar a saída do emprego, mas mais uma vez não contou para ninguém. Ela continuou agindo em silêncio e usando cada ganho com sabedoria. Não tentou ostentar, não correu para provar sucesso na internet. Enquanto muita gente gastava para parecer rica, Rosana estava construindo liberdade. Ela reinvestiu tudo na loja, melhorou embalagens, criou novas coleções e passou a vender também roupas fitness e acessórios. E talvez o segredo do crescimento estivesse no jeito que tratava cada cliente, com carinho, atenção e verdade. Até que aconteceu algo inesperado. Uma influenciadora grande repostou um vídeo antigo da loja sem Rosana pedir nada.
Em poucas horas, o perfil explodiu de seguidores. O celular não parava de tocar. Pedidos, comentários, mensagens, mulheres do Brasil inteiro querendo comprar. Rosana estava dentro do ônibus voltando do trabalho quando viu tudo aquilo acontecendo em tempo real. As mãos tremiam tanto que ela quase deixou o celular cair. Naquela noite encontrou mais de 100 pedidos esperando confirmação e começou a chorar outra vez. Mas agora não era medo. Era a sensação de perceber que Deus tinha ouvido até as orações feitas em silêncio. Só que o momento mais forte veio dias depois, num almoço de família. "Você viu aquela loja online que está aparecendo direto? Cresceu de nada", comentou uma prima. E a mãe dela respondeu sem imaginar a verdade. "Hoje em dia só cresce quem tem sorte." Rosana abaixou os olhos em silêncio, porque ninguém naquela mesa fazia ideia do preço que ela tinha pago escondida. Ninguém viu as madrugadas embalando pedidos, ninguém viu ela estudando cansada depois do trabalho, ninguém viu as orações feitas chorando ao lado da cama. As pessoas chamam de sorte aquilo que nunca tiveram coragem de construir. E foi ali, ouvindo tudo calada mais uma vez, que Rosana percebeu que sua vida realmente tinha destravado depois que aprendeu a parar de anunciar cada passo. Porque algumas das maiores bênçãos de Deus florescem melhor longe do barulho, longe da inveja e longe da necessidade de aplausos. O tempo passou, e a pequena loja que nasceu escondida dentro de um quarto apertado começou a se transformar em algo que Rosana nunca teve coragem de imaginar nem nos sonhos mais altos. E foi numa madrugada silenciosa, enquanto separava pedidos sozinha, que ela decidiu o nome da marca que mudaria a vida dela: Essência do Sol, Moda Praia e Fitness. Rosana escolheu esse nome porque queria que cada mulher se sentisse leve, bonita e confiante usando as peças da loja. Não era apenas sobre vender biquínis ou roupas fitness, era sobre devolver autoestima. Agora ela já não embalava pedidos sentada no chão da cama, ela tinha alugado um pequeno espaço só para a Essência do Sol. Nada luxuoso, nada exagerado, mas era dela. As paredes claras, as araras organizadas com os biquínis coloridos, os conjuntos fitness alinhados, as caixas empilhadas esperando envio, tudo aquilo parecia impossível quando ela ainda pegava ônibus lotado indo trabalhar sem ninguém acreditar nela. Rosana continuava simples, continuava discreta, mas agora existia uma paz diferente nela. Ela já não acordava desesperada pensando em contas atrasadas, já não chorava escondida de medo do futuro. Pela primeira vez na vida, ela sentia que estava vivendo algo que Deus realmente tinha preparado. E o mais bonito era que a prosperidade dela não mudou o coração dela. Rosana começou a ajudar a mãe dentro de casa sem fazer anúncio para ninguém. Pagou dívidas antigas em silêncio, ajudou uma amiga que estava desempregada dando trabalho na loja, começou a separar cestas básicas escondidas para famílias necessitadas da igreja. Porque ela entendeu uma coisa importante: prosperidade de verdade não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre ter paz enquanto cresce. E quanto mais ela se aproximava de Deus, mais entendia por que tanta coisa precisou acontecer em silêncio. Numa manhã bem cedo, antes de abrir a Essência do Sol, Rosana sentou sozinha no estoque segurando uma xícara de café quente nas mãos. O lugar ainda estava quieto. O cheiro das roupas novas preenchia o ambiente. Ela olhou em volta devagar e os olhos começaram a marejar. Porque meses antes, ela orava ajoelhada num quarto pequeno pedindo apenas uma oportunidade. Agora, estava vivendo a resposta. Foi então que ela abriu a Bíblia no celular e leu um versículo que parecia ter sido escrito exatamente para a história dela. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Rosana fechou os olhos naquele instante, porque finalmente entendeu. Não foi sorte, não foi acaso, foi Deus sustentando ela nos dias em que ninguém via. Foi Deus fortalecendo ela nas madrugadas cansativas. Foi Deus ensinando ela a proteger os sonhos enquanto ainda eram sementes. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Nem tudo precisa ser contado. Nem todo plano precisa de plateia. Nem toda conquista precisa ser anunciada antes da hora.
Existem fases da vida que precisam crescer no secreto para depois florescerem no tempo certo. Porque quando você aprende a andar em silêncio com Deus, a sua vida começa a destravar de um jeito que ninguém consegue explicar. E Rosana sorriu olhando a placa da Essência do Sol Moda Praia e Fitness mais uma vez. As clientes entrando, os pedidos chegando, os sonhos acontecendo diante dos olhos dela. Tudo aquilo nasceu quando ela decidiu parar de buscar a aprovação das pessoas e começou a buscar direção de Deus. E se essa história falou com você de alguma forma, talvez não seja por acaso. Talvez Deus esteja te lembrando hoje que nem tudo precisa de barulho para acontecer. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar mesmo quando ninguém vê, a continuar mesmo quando ninguém acredita, e a plantar em silêncio aquilo que ainda vai florescer no tempo certo. Se você está vivendo uma fase parecida com a da Rosana, cansado, em dúvida ou tentando não desistir do seu sonho, eu quero te dizer algo simples. Não pare agora. Porque muitas vezes o maior milagre começa exatamente no momento em que ninguém está aplaudindo. E se você crê nisso, escreve aqui nos comentários: meu milagre vai acontecer em silêncio. Deixa também o seu pedido de oração. Pode escrever aqui o que você está vivendo, o que você precisa, ou aquilo que parece impossível hoje na sua vida. Eu vou orar por você com fé, pedindo que Deus abra caminhos onde não existe saída e fortaleça seu coração para continuar. Se inscreve no canal, deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. E nunca esquece disso. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Deus não perdeu o controle da sua história. O que ele começou em silêncio, ele vai terminar com propósito. E quando acontecer, ninguém vai conseguir dizer que foi sorte. Foi Deus.